Comprei mais pacoterizados agora que eu cheguei. Acabou tudo, zerou meus pacoterizados. Bom dia, senhores. Bom dia. Vamos dar início ao nosso evento, tá? Hoje o nosso palestrante é o José Gouveia, é o profissional do ano por múltiplos anos consecutivos na área de previdência. É um prazer ter você aqui, Gouveia. Fique à vontade. O pessoal aqui gosta de participar, então às vezes o pessoal faz umas perguntas, assim, vamos dar início então à nossa apresentação com o José Gouveia. Bom dia, gente. Bom dia. Primeiramente, obrigado. Agradeço a Apolo pela oportunidade e pela parceria. Como vocês viram no convite, eu sou comercial da Ecatu Seguros, que foi a seguradora escolhida para ser a grande parceira da Apolo quando a gente fala do produto de previdência privada. E obviamente a gente gosta muito quando tem esse convite, essa oportunidade de bater um papo e difundir melhor o tema, né? E hoje eu optei por trazer para vocês, apesar de no convite estar claro que a gente vai entrar no assunto de sucessão, como um produto de previdência pode ser utilizado para a sucessão, mas eu queria começar batendo um papo, primeiro tirando alguns mitos que a previdência carrega com ela há muitos anos, né? E assim eu acho que a gente consegue interagir. Acho que é muito legal, até como o João comentou, a ideia da interação. Então, por favor, pergunte. A gente vai tentar responder, claro que a tudo. Obviamente, o que a gente não tiver condição de responder aqui, vocês terão a resposta posteriormente, tá? Mas a ideia é essa. Então, vamos lá, vamos bater um papo. Eu acho que, quando a gente observa aqui a maioria das pessoas, né, eu acho que todo mundo já ouviu em algum momento da vida essa frase, né? Leite com manga faz mal, né? Aqueles mitos que a gente ouve desde pequeno, que a gente não sabe de onde veio, quem criou e para que finalidade isso foi criado. Mas eu me lembro de ter ouvido, tá, que leite com manga faz mal, me lembro de quem brinca com fogo faz xixi na cama, né? Que eu também não entendia por quê, e tinha um baita do medo que se eu riscasse um fósforo eu ia fazer bobagem de noite na minha cama. Então era absurdo, né? A gente ouvia muito, não pode tomar banho depois do almoço. Eu morei muito tempo no litoral, então você almoçava e não podia ir para a praia. Então tinha que esperar 2, 3 horas para entrar no mar, né? Mas ninguém falava por quê, né? Não tinha explicação, era mito, né? Então, obviamente isso são mitos, como eu acabei de comentar, que a própria sociedade cria, que as nossas famílias criam, e isso se propaga e se propagou com uma velocidade muito grande. Como eu falei, provavelmente mesmo os mais novos aqui já ouviram falar, tá? E esses mitos populares, eles podem muitas das vezes atrapalhar, tá? Porque justamente assim, o nosso cotidiano, porque pode nos induzir ao erro, né? Então a gente ouve muita coisa e fica sempre essa distorção entre o que é realidade e o que é realmente um mito. A previdência também tem mitos, né? E o primeiro deles, que foi criado há muito tempo atrás, é que previdência é para idoso, tá? E aqui eu queria dar uma definição para vocês. O IBGE considera idoso no Brasil toda e qualquer pessoa acima de 60 anos. Tá? Agora, se perguntar a cada um de vocês se com 60 anos vocês vão se considerar idosos, eu tenho certeza que a resposta é não. Tá? Então, é mito. Agora, a previdência é para pessoas de idade? Quem sabe? Agora, realmente, isso foi reforçado no mercado por muita coisa. Então isso gerou um desconforto, provavelmente para uma geração. Eu me arrisco a dizer que pai e mãe de muitos dos presentes aqui, por alguns fatos históricos. Antigamente a gente via, e quando eu era menino eu me recordo, agora eu valorizei, quando eu era menino,
me recordo de ver no Fantástico a matéria daqueles aposentados que contribuíram durante muitos anos para planos de previdência antigos, chamados na época de Montepio, né, que eram vinculados normalmente a produtos da Caixa da Família Militar, e que quando foram receber valores, tinham 1 centavo, 10 centavos a receber, isso no dinheiro de hoje. Então isso desmotivou uma geração no que se fala de crédito à previdência complementar. A estabilidade econômica, não preciso comentar, quando a gente fala desse período de Montepio, de família militar, de produto, a gente está falando do período anterior à entrada, obviamente, da nossa moeda, que nós conhecemos, que é o real. Então, efetivamente, a gente tinha um período de muita estabilidade econômica, uma inflação absurda, que tinha aquela remarcação de preço de tudo e nenhuma regra para produto de previdência ter correção monetária. Então, o que vocês acham que acontecia ao longo do tempo? O benefício caía, não tinha correção, ponto, não tinha uma legislação específica. Isso dificultou muito. E a falta de informação. A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Google, não tinha ferramenta para buscar um histórico de rentabilidade, não tinha um extrato que não fosse feito datilografado e entregue por solicitação, e não era online. Então, quer dizer, distorcia muita coisa. Então, a gente lidou com isso durante muito tempo. Agora, se a gente quer entender um pouquinho melhor esse conceito de previdência, aqui a gente entra num conceito que justamente é o que o governo discute para aprovar a reforma da Previdência. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é, em hipótese alguma, defender ideologias políticas. Só um comentário quanto à estrutura dessa operação. Gente, olha só, na década de 80, a gente tem aqui a pirâmide etária dividida entre homens e mulheres, e obviamente aqui a gente aponta, e eu queria que vocês vissem com carinho, justamente o topo da pirâmide, que eram as pessoas acima de 80 anos. Ou seja, pouca gente chegava dos 80 com expectativa de passar. A grande realidade é que no ano 2000, essa pirâmide começou a engordar, obviamente da faixa a partir de 19 anos, quando todos nós ouvimos, o Brasil é um país jovem, perfeito, justo, tá? Só que em 2020, que a gente achava que era muito longe, mas olha só, ano que vem, a nossa pirâmide já está gordinha do 35 para o 39. Ou seja, a gente está envelhecendo. E o que eu queria chamar de atenção, olha a quantidade de pessoas acima de 80 anos. Ela aumentou consideravelmente. Principalmente a população de mulheres. E caso alguém não tenha esse dado, a mulher vive mais que o homem. Bom, fato. Né? E esse é o desafio de previdência hoje que a gente enfrenta. Em 2050, pronto, chegamos ao caos do sistema previdenciário atual, que nada mais é que um produto compartilhado, todo mundo paga, com a expectativa de um dia você ser um usuário e ter direito a uma aposentadoria. O fato é que a gente vive mais e isso causa uma distorção muito grande. Então, não dá para chegar aos 80 anos sem pensar em complementar, sem pensar em não ter qualidade de vida. Então esse é o desafio que a gente enfrenta. E se a gente for pensar também no aspecto atuarial, que é como funciona, a gente tem o Brasil tem hoje uma quantidade de contribuintes, obviamente, e uma quantidade de aposentados. Essa linha se cruza em 2032 exatamente. Ou seja, falta dinheiro. Tá? Então, de uma maneira muito grosseira, mas também de uma maneira muito mais simples, esse é o ponto que leva o governo a discutir a reforma da Previdência. Tá? Obviamente, a partir dali, alguma coisa tem que ser feita. Então, tem data para ter um problema grande. Enfim, e aí a gente tem uma mudança muito importante que aconteceu no mercado. As pessoas começaram a acreditar
num modelo chamado investimento. Hoje, obviamente, vocês estão aqui a convite do escritório de investimento, porque estão preocupados em investir. Então, a Previdência também precisava se modernizar. Ela também precisa ser atraente do ponto de vista de investimento. Então, é esse conceito e esse mercado que veio a mudar e veio a atualizar. Mas a gente tem que lidar com aqueles mitos, né? Eles já foram criados. Muita gente ouviu e traz esse conceito, né? Ó, a Previdência é para a pessoa mais velha, a Previdência é um péssimo investimento, porque, obviamente, nós desconhecíamos esse modelo, que existe gama de produtos, existem opções em fundos de investimento. E investir é muito complicado para muita gente. E eu opero na área de seguros e previdência há muito tempo, tenho 22 anos de atuação nesse mercado. Durante muito tempo a gente ouviu, isso é muito complicado. VGBL, isso é difícil. VGBL que surgiu recentemente foi em 2001, tá? Não, isso aí vai dar problema, né? Porque é muito complexo, é outro produto, já tinha um que a gente não entendia, agora tem um segundo, então isso foi muito ruim, né? E o que a gente durante muito tempo ouviu é que eu só vou poder mexer no dinheiro quando eu me aposentar. Então, traduzindo, é igual ao INSS, quando não é. Então, mas isso já foi criado. E aí, o trabalho de toda e qualquer empresa que atua com o segmento de previdência vem de criar uma nova cultura, e ela passa, sim, pela política do investimento. E a gente vai bater um papo sobre isso. Lembrando que o difícil não é lidar com o mito, é não saber a realidade. Tá? É isso que a gente veio bater um papo hoje aqui. Vamos lá. Gente, até aqui está tranquilo, que eu vi que ninguém perguntou nada, então ou está muito ruim, ou eu estou sendo bem didático e está bom. Né? Posso ir em frente? Pode. Então vamos lá. Agora, o que eu queria comentar com vocês? A aposentadoria hoje, na Previdência Complementar, ela é somente mais um benefício. Porque muita gente hoje pensa em usar a Previdência como um instrumento ou um veículo. Agora, para quê? Para realizar um sonho. Eu quero comprar um carro. Eu não sou muito bem, não lido muito bem com a questão como guardar dinheiro. Muita gente opta por guardar esse dinheiro no VGBL, para realizar esse sonho, para viajar, para trocar de carro, para fazer uma reforma, qualquer que seja ele. O sonho, né? Facilitar o processo de sucessão, que a gente vai entrar um pouquinho melhor nesse assunto. Tá? Esse é o assunto de hoje. Acumular recursos para a educação de um filho. Somos uma geração, pelo menos a minha, tenho hoje 45 anos, que infelizmente meu pai e a minha mãe não tinham à disposição um plano de previdência condizente por conta do produto da época, para poder acumular algo que me propiciasse estar numa faculdade, planejar a longo prazo, ou guardar dinheiro para um sonho meu a partir de 18, de 20, de 30 anos. Se toda a nossa população tivesse essa consciência, nós criaríamos uma geração rica. Porque, obviamente, você entrega para essa geração, a partir do momento em que ela chega à maioridade, você transfere riqueza, transfere valor. Então, hoje, pouca gente ainda tem consciência de que dá para fazer algo, sim, por um filho, por um neto, por um sobrinho, tá? Via previdência privada. Mas isso é importante. Abrir um negócio próprio no futuro, eu quero guardar dinheiro, eu quero ser um empreendedor, tenho minha atividade, ou vou me dedicar a uma outra área, eu sou empresário já, mas eu vou me dedicar a uma outra área. Então, para isso, eu preciso ter dinheiro para investir. Eu posso utilizar a Previdência como um mecanismo que me leva lá. Tá? Isso também é possível. E, obviamente, como acredito que a maioria sabe, eu posso usufruir de incentivo fiscal. O PGBL, por exemplo, permite que eu abata até 12% da renda bruta declarada como incentivo fiscal. Então, eu posso aproveitar isso caso seja oportuno e caso seja necessário. Algumas outras vantagens que a gente não costuma enxergar no dia a dia. Existe isenção sobre o rendimento do fundo.
a gente chama isso de come cotas, para entrar num assunto, e aí o João depois pode até auxiliar, né? A maioria dos fundos de investimento possui tributação com data específica, se não estou enganado, trimestral, semestral ou anual. Maio e novembro. Perfeito, então, perfeito. Então, maio e novembro. Então, efetivamente, faz-se a leitura do rendimento, tributa-se o IR na fonte desse rendimento. Na previdência privada, enquanto eu estou guardando o meu dinheiro, que significa que eu estou só colocando dinheiro ou coloquei numa única vez, eu estou isento. Não há essa taxação que nós chamamos no mercado comumente de come cotas. Tá? Obviamente, se eu optar pelo regime regressivo, e aqui eu vou fazer um comentário, como tudo no Brasil, o governo é nosso sócio, previdência não é diferente. E em previdência o governo te dá o direito, olha que bom, hein, de escolher como você vai pagar o seu imposto. Se é no regime progressivo ou no regime regressivo. Eu comento um pouquinho melhor daqui a pouquinho no próximo slide. Mas no regime regressivo é possível o que a gente chama de renúncia fiscal, que a gente vai dar um exemplo na sequência. Tá? A possibilidade de diferimento, que é o 12% que eu posso usufruir no PGBL, e eu posso planejar a minha sucessão familiar. Volto a falar, que é o assunto de hoje. Aqui, só para dar um exemplo, que eu queria que todo mundo tivesse em mente a isenção do imposto de renda, aqui a gente dá um exemplo de como é feito um cálculo efetivo, muito simplificado, obviamente, de como eu abato 12% da minha fonte, direto da fonte, perdão, do que se eu fiz uma contribuição de previdência. Aqui a gente deu um exemplo de uma pessoa que está declarando uma renda de 150 mil anuais e ele aplicou 12% efetivamente em previdência, seja num plano mensal, seja num aporte único, seja esporádico, mas ele ao longo do ano fez contribuições que somadas deram 18 mil. A base de cálculo fica menor, aplica-se o IR e, consequentemente, eu tenho uma economia fiscal de 4.950. O detalhe é que a gente só olha o 4.950. A gente esquece que 18 mil está no fundo de investimento, rendendo a seu favor. Então, na minha opinião, a verdadeira conta é 18 mil mais 4.950 mais rendimento conforme o fundo de investimento. Mas a gente não observa e, de propósito, também não escrevemos aqui. Aqui eu só queria dar um exemplo muito simples também. Aqui a gente tem uma tabela progressiva do imposto de renda, que é vinculada à tabela de quanto a gente paga sobre rendimento, e aqui o exemplo da tabela regressiva. Se eu optar pela tabela regressiva, que é irretratável, ou seja, ela não é passível de ajuste em declaração anual, a partir de 10 anos, eu tenho uma vantagem em relação à tributação normal de 17,5%. Esta vantagem é a chamada renúncia fiscal. Ok? Então, só para a gente fixar a ideia do que seria a renúncia fiscal. É a diferença de um modelo para outro obtida a partir de 10 anos. O único ponto de atenção que o governo não conta, mas a gente conta, é que o cálculo desse imposto é feito por média ponderada. Então ele pode não ser aplicável a todo mundo aqui. Ou seja, vocês têm que fazer conta. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um plano mensal de previdência e eu pago R$1.000 todo mês. Daqui a 10 anos, a primeira contribuição que eu fiz hoje, com muito orgulho, ela tem 10 anos, ela vai tributar 10%. Só que aquela que eu paguei no mês passado, lembra que a gente projetou 10 anos para frente, então a gente já está em 2029, ela acabou de fazer um mês, opa, ela é 35. Média ponderada, normalmente as pessoas vão pagar um pouco mais de 10, mas tem incentivo e aproveita a renúncia fiscal. Aqui a gente fala de planejamento sucessório, que é um assunto que a gente queria abordar com vocês, e ele está se tornando cada vez mais usual e prática
de mercado em previdência. Muita gente acumula recurso pensando em utilizar para uma aposentadoria, mas a gente também observa uma curiosidade. Isso é um dado estatístico, tá, gente? Apenas 5% da população que efetivamente possui reserva em previdência no Brasil chega a se aposentar. Fato. Agora vem assim, mas por que isso? Porque a pessoa chega numa determinada idade e ela percebe que ela vai continuar trabalhando. E ela pensa assim, se eu estou em plena atividade, não vou precisar do dinheiro. E efetivamente a pessoa chega com 67, 70, 80 anos e não usa o dinheiro. E aí fica a pergunta, não usei, o que eu faço? Agora é hora de pensar em transferir essa riqueza para o meu sucessor ou para a pessoa que eu indiquei. Isso é o planejamento sucessório, normalmente feito em um VGBL, tá? Mas nada impede que alguém faça isso via um PGBL. Tá? Então, obviamente, tem alguns pontos favoráveis que a gente precisa entender. E primeiro, a gente passa pelo custo do eventual inventário. Perfeito, então eu tenho uma casa, tenho 2 carros, tenho uma casa na praia, sou sócio de uma empresa, não importa o tamanho do patrimônio. Quando a pessoa vem a faltar, existe a necessidade do inventário para que isso seja transferido aos herdeiros legais. E normalmente isso passa por burocracia, porque não é um processo rápido. Não sei se alguém já teve essa trágica experiência, mas muita gente reclama, principalmente do processo burocrático. Inclusive ontem eu estava conversando com um cliente específico que disse que ele está num processo de inventário que já vai para o 3º ano de sucesso, porque ele não consegue resolver por conta de burocracia, junta documento, reúne o rol de herdeiros, discute, um não concorda e por aí vai. A despesa com o advogado, que normalmente é em torno de 20%, e em alguns casos 15%. Obviamente, o objetivo de você fazer isso via Previdência é evitar os anos de espera e a prevenção. Mas traduzindo, gente, para você liberar um patrimônio, isso deve tudo. Hoje o custo total deve girar em torno de 30% do valor patrimonial. Em outras palavras, se eu tenho um patrimônio de 1 milhão, a família precisa ter à disposição 30% desse valor para liberar 1 milhão. E aí o problema é, a família não tem, ponto. Ou então, não tem liquidez, está no imóvel. Vamos vender e depois a gente acerta o inventário. Muita gente faz. Acaba entregando o imóvel, porque você tem que reduzir a despesa, porque tem um inventário para vir pela frente. E obviamente você começa a dilapidar patrimônio. E isso é muito ruim, né? Porque você demora anos para construir e em meses isso vai ser dilapidado e vai por água abaixo. Então é isso que se busca evitar, tá? Obviamente, algumas outras vantagens. No processo via previdência privada, você escolhe o beneficiário. Apesar de polêmico, a legislação permite que você nomine o beneficiário e ele será a pessoa que vai receber esse valor. Tá? Por que eu falei de polêmico? Porque a gente já viu vários processos, como a gente trabalha com isso diariamente, já vimos processos em que tinha 5 filhos e um ficou nominado e você não vai entender nunca o porquê. E não compete também a seguradora, exemplo, a Apollo, entender o motivo que somente um filho foi nominado. Mas ele que foi e recebeu o valor em planejamento sucessório. Tá? Então, o que eu queria dizer é que existe a possibilidade de livre escolha. Esse é o principal fator. Então, você pode descrever a esposa, obviamente, os filhos, ou um terceiro que você acha que deva receber esse valor, obviamente, oriundo desse teu planejamento sucessório. A liquidez é facilitada, porque efetivamente para você liquidar um processo de indenização, porque quando a pessoa falece, ele torna-se um processo de indenização. Essa liquidez, o pagamento é feito em torno de 15 dias úteis. Tá? Então, se a gente for pensar em dias corridos, isso vai dar 22, 23 dias corridos, juntado à documentação necessária. Então, isso transmite à família esse recurso que ela pode utilizar para inventário.
Garante-se a privacidade, ou seja, ninguém não envolvido no processo tem acesso à informação. Então, no exemplo que eu falei, os 4 filhos ficaram muito bravos, mas ninguém teve acesso a nenhuma informação, a não ser que foi nominado um beneficiário e ele recebeu a reserva. Ponto. Tá? E as vantagens fiscais, que foram utilizadas tanto em vida, que obviamente agora se refletem juntamente com a rentabilidade. Aqui a gente só ilustra aqui, e eu achei curioso que quem está sorrindo são os escolhidos beneficiários, com exceção do molequinho. Né? O menininho, você vê que ele não está muito feliz ali, mas eu entendo, ele ficou com 10% feliz. Tá? Depois eu fiquei pensando nessa imagem. Falei assim, o outro, a menina está feliz, né? Então, enfim, mas o menininho realmente ali está meio chateado. Né? Mas, obviamente, só para ilustrar o modelo que a gente comentou. Tá? A gente teve um caso, só para ilustrar, com relação a quem pode ser deixado beneficiário, de uma previdência que o rapaz deixou o vizinho dele como beneficiário. Tá? O vizinho dele era o melhor amigo dele desde a infância, ele não se dava bem com os pais, era solteiro, ele fez a previdência e colocou como beneficiário o vizinho. Então, só para vocês entenderem o quão livre pode ser a escolha desse planejamento sucessório. Então. Eu vou um pouquinho além, tá? A gente pegou um caso em que foram nominados 10 beneficiários. Claro que com fatias menores, claro que os familiares ficaram com a maior fatia. Mas o que chamou a atenção foi que 3% da reserva, que era considerável, foi deixada para o médico que atendeu a senhora, que era titular, ao longo de 40 anos. Então, como o médico acompanhou durante 40 anos, ele achou prudente que ele fosse beneficiário e recebeu. É uma coisa muito engraçada, porque você fala assim, qual é a relação? Como é que você explica? Complexo, porque são valores das pessoas. Né? Agora, o que chamou a atenção foi quando os filhos, obviamente, envolvidos no processo, claro, todo mundo sabe quem são os beneficiários. Não houve nenhum questionamento com relação ao médico e com relação a uma afilhada que ela tinha, que eles entendiam que foi a que mais se dedicou a ela no momento final da vida dela. Então ela também foi nominada e o filho poderia dizer, não, isso aqui não tem nada a ver, vamos brigar com esse negócio aqui, vamos embora. Não, está nominado, está discutindo, vai receber, pronto. Tá? Mas só para ilustrar. Esse médico. A vida já começa bem. Tem que começar a falar assim, lembre de mim no seu processo sucessório. Essa divisão ali, ela pode ser feita até uma semana antes da pessoa acontecer? Como é que é? Ela pode, não, isso é interessante, tá? Ela pode ser alterada a qualquer momento também, né? Porque obviamente nós entendemos que a vida da pessoa pode mudar, né? Você pode nominar a sua esposa, por exemplo, e ela vira a vontade. Então você tem que nominar lá os beneficiários. Então, o que eu queria deixar claro, a alteração é válida a todo e qualquer momento, né? Inclusive, esse caso que eu narrei foi uma alteração feita 15 dias antes do falecimento. Tá? A pessoa preencheu na clínica que ela estava, porque ela decidiu, talvez, prevendo algum problema realmente que pudesse levar à perda, né? Ela decidiu alterar beneficiários que era totalmente diferente. E esse mesmo caso, que eu também queria compartilhar com vocês, porque beneficiários, existem beneficiários e beneficiários. Nesse caso, entre os filhos que estavam envolvidos, essa mãe tinha uma preocupação com um filho específico, dizendo que ele era realmente o sem cabeça da família. Então ela tinha muito medo que ele pegasse o dinheiro, que era relativamente bom, e no dia seguinte ele desse uma festa e acabou o dinheiro. Ela deixou expressa em vida, num documento anexo aos beneficiários, que ele especificamente recebeu a parte dele em forma de renda. Então, o valor, mesmo sendo expressivo,
é suficiente para 15 anos de renda dele. Tá? Então, o que eu queria comentar com vocês? Esta é a vantagem do planejamento sucessório. Ontem, discutindo com outro cliente, ele falou: se eu deixar para minha mulher toda a reserva, corre o risco de alguma coisa dar errado. Vou deixar em renda. Tá? Então, essas são perguntas que fazem todo o sentido e possuem resposta. Não é somente o planejamento. Você pode planejar essa segunda etapa também. A hora da gente preencher, ela vai ser lá, você pode escolher a porcentagem para cada beneficiário. Correto. Aí você, por exemplo, coloca lá 33 para a esposa, 33 para cada um dos 2 filhos. Gostaria de saber se, por exemplo, num acidente que esteja o homem e a mulher, esses 33% da mulher, como que será passado para os filhos ou para quem de direito? Tá. Aí aplica-se Se os dois morrerem, não, justo. Aplica-se a regra de Código Civil. No Código Civil é repartido, então, primeira regra, a esposa veio faltar, diretamente os filhos. Tá? Aí aplica-se diretamente o Código Civil. E a lei de sucessão. E aí, então, nesse caso, se eu não nominar ninguém, fica essa Herdeiros legais. Aí prevalece o Código Civil. Aí no Código Civil direto, na veia, né, a esposa é meieira, 50%, e os filhos dividem a quarta parte dos 50%. Daí vem ascendentes, descendentes, enfim. Ok? E aí, só mais um detalhe, alguma dúvida a mais do planejamento sucessório que a gente possa auxiliar? Porque o processo realmente é simplificado, como a gente comentou. Basta, obviamente, ter reserva em previdência privada, escolher o melhor produto, aquele que seja mais adequado, e você planeja, obviamente, o formato de renda ou de como essa reserva é liberada. Tá? E aí, eu entro no trabalho desenvolvido pela Apollo. Né? Poxa, me interessei e quero entender um pouquinho mais. A Apollo só precisa de algumas informações. Ela trabalha 4 pilares com vocês. Obviamente, como você declara seu imposto de renda, porque ela tende a fazer uma análise e te informar se o melhor caminho é ter um PGBL, é ter um VGBL ou ter os dois. Tá? Isso é importante. E, obviamente, ela vai escolher entre PGBL e VGBL como uma alternativa. Qual é a sua expectativa de prazo de investimento? O que você espera? Você está fazendo algo de curto prazo? Você está fazendo algo de longo prazo? Qual é o teu sonho? Né? A gente brinca, eu e o João falo muito, que a gente trabalha com sonho. Né? E a gente fala assim, planejamento sucessório, qual é o sonho? Ver a família bem. Ponto. Ver a continuidade da família. Eu quero que meu filho seja alguém e que tenha qualidade de vida. Isso é sonho. Ponto. Então a gente trabalha isso. Para poder adequar entre tabela regressiva e tabela progressiva. Obviamente, é uma pergunta importante, quanto você quer, né? Quanto você quer receber ou quanto você pretende acumular. Porque aí cabe ao João e à equipe orientá-los com relação à melhor alocação possível em fundo de investimento. A alternativa que melhor se adequa ao seu perfil e aquilo que pode ser trabalhado. Né? E, obviamente, ele quer entender o seu perfil. Você está propenso a ser agressivo, moderado, conservador. Lembrando que também tem uma coisa muito curiosa, né? Nós todos nos consideramos conservadores. Né? Se você perguntar para a maioria, você fala assim, eu sou conservador. Né? Aí a pessoa entra num fundo de investimento vinculado à inflação, que não é conservador. Mas, enfim, por exemplo, o fundo de renda fixa ele pode ser visto como conservador. Então, uma palavra que não existe, você entrou no conservador agressivo. Né? Mas não é tão conservador quanto imaginava. Mas é uma característica nossa, de público. Eu também, se perguntar se é conservador, se é moderado, não, sou conservador. Todo mundo parte dessa premissa. Mas isso é importante para a gente determinar produto, serviço, fundo de investimento e quando a gente chega no valor que você pretende. Tá? E para a gente terminar, e aí se alguém tiver uma pergunta, a gente está aqui para ajudar a responder. A verdade é que esses mitos sempre vão existir. A diferença é
que a gente precisa quebrá-los quando a gente não entende do assunto ou quer conhecer um pouco mais. Tá? Esse era o assunto que a gente queria passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição. E mais uma vez agradeço, João, obrigado a Apolo e muito obrigado a vocês pela oportunidade de falar. Sobre taxa de carregamento, que é algo que historicamente faz com que as pessoas não queiram investir em previdência privada. Você poderia dar uma luz sobre taxa de carregamento dentro da Então vamos fazer primeiro, vamos prestar uma informação. Existem dois modelos de previdência complementar no Brasil. A previdência fechada, que são os fundos de pensão, e a previdência aberta, que são seguradoras e bancos. Então, para a verdade, são somente seguradoras, mas obviamente o banco é o detentor da seguradora. Tá? Na previdência aberta, que é o que a gente veio bater no papo, existem 3 possíveis cobranças, somente. A primeira é a chamada taxa de carregamento, que existem 2 modelos admitidos hoje no país: o carregamento de entrada e o carregamento de saída. Carregamento de entrada, ele foi moda do sistema bancário durante uns 10, 12 anos tranquilamente. E eu também trabalhei na área bancária, conheço o produto. Né? O carregamento de entrada faço uma contribuição de R$100 mensais e tenho uma cobrança de carregamento de 1%. Então, R$1 é para fazer parte das despesas administrativas, R$99 vai para o fundo de investimento. Carregamento de entrada. Carregamento de saída é aquele que os R$100 entra no fundo de investimento, não tem nada na entrada, mas se você sacar o dinheiro, resgate, ou fizer uma portabilidade para uma outra instituição, ou for transformar em renda transformar em renda não tem esse tipo de despesa. Você cobra uma taxa que podia variar entre 0% e 8%, e tinha gente que praticou até 12% de regra de saída. Hoje, na Icatu e na maioria das operadoras, taxa de carregamento é 0 na entrada e 0 na saída. Ok? Então, esse é o primeiro ponto de despesa. A segunda despesa que existe é a chamada taxa de administração, que algumas operadoras chamam de taxa de gestão também, que nada mais é que o custo do fundo de investimento. Escolher um fundo renda fixa que tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Escolher um fundo multimercado que tem uma taxa de administração de 2% ao ano. A cobrança se dá diluída em 1/12, ou seja, pega 1%, dilui em 12 para cobrar, e ela é retirada da minha rentabilidade. Ou seja, sempre que nós informamos a rentabilidade ao cliente final, ela já é líquida. Né? E aqui tem um mito interessante. Na década passada, todo mundo foi ao mercado vender taxa. Então eu chegava para o cliente e falava assim: vem para a minha instituição que eu te dou uma taxa de administração de 0,8. Vamos para a taxa de 0,8. Aí surgiu uma outra oportunidade. Olha, estou com o fundo aqui que é uma beleza, taxa 0,6, vem comigo. E aí a pessoa ia para o fundo 0,6. Aí surgiu taxa 0,5% no mercado. Opa, vamos para o 0,5%. E aí, quando o mercado virou, entendendo que é preciso investir melhor e ter fundos de investimentos mais modernos, taxa de administração deixou de ser importante. Aí eu vou dar um exemplo. O fundo com taxa de 0,5% é uma renda fixa, porque ele tem que ter uma despesa muito baixa, ele tem que ser conservador, e ele vai te entregar 90% do CDI em rentabilidade, ou seja, 5%. O CDI está em 6 ponto alguma coisa, 6,7, vai ser 5 alguma coisa. E aí vem o João e fala assim: eu tenho uma oportunidade, tenho um fundo multimercado, é um fundo alinhado, um fundo adequado, gestão ativa, ele está rendendo 15%, 16%, então ele vai te entregar aí o quê? 160, 170 do CDI, mas ele tem uma taxa de 2%. Ou seja, a taxa não é relevante para o fechamento do negócio.
Gestão ativa e performance, sim. Então, essa mudança de cultura que a gente mostrou para investimento foi boa, porque tirou e caiu por terra o mito de que a menor taxa é o menor negócio. Tá? Então, isso é importante. E recentemente foi aprovada para os fundos de investimento a taxa de performance, que também é um avanço. Porque quando você tem um gestor altamente qualificado, efetivamente ele pode cobrar sobre performance. Ou seja, ele te diz assim, meu benchmark é um exemplo mais tranquilo, né? Que é o CDI. Se eu exceder o CDI, eu te cobro alguma coisa, porque eu estou rendendo mais do que a expectativa que a gente pactuou. Tá? Também diluído em 1/12 da rentabilidade, então não traz impacto sobre rentabilidade final. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Que a gente possa ajudar? Não sei se fui feliz. Que bom, eu acho que consegui ajudar. Gente, obrigado então. Né? Se houver mais alguma dúvida, fiquem à vontade para direcionar. O João tem meu contato, caso alguém queira meu contato também, estou à disposição para passar. Mas a gente está aí para ajudá-los nessa compreensão de que previdência cada vez mais pode ser vista como um bom investimento, um investimento bom para o futuro. E se permitirem aí o meu momento de propaganda, a Icatu é a única companhia hoje atuante no mercado no modelo de arquitetura aberta. A arquitetura aberta é aquela que tem à disposição do cliente 45 fundos de investimento, alguns com gestão própria por uma asset chamada Icatu Vanguarda, conceituada no mercado, e outras com os principais players do mercado, ou seja, demais assets, sobre as quais o João depois pode brifar a cada um. Isso é motivo de orgulho para a gente na Icatu, principalmente para poder colocar à disposição dos clientes fundos e produtos modernos e alinhados ao que a gente chama da indústria de investimentos. Obrigado. Pessoal, eu vou ver muito modesto para contar isso, mas a Icatu foi a primeira empresa do país que zerou todas as taxas de carregamento, foi a primeira a trazer gestores de fundos conceituados, né? Um dos primeiros foi o Fundo Verde. Para quem não conhece, o Fundo Verde historicamente é o melhor fundo do país. Hoje, quanto tem 2, 3 bilhões nesse fundo de previdência? 3 bilhões. 3 bilhões. Eu lembro que a gente já trabalhava Previdência em conjunto, né? Foi, eu acho que o carro-chefe da Volvo 3, 4 anos atrás, quando iniciou esse fundo. Em uma semana ele foi de 0 para 200 milhões. Tá? Então, a gente confia muito na casa. Ela, como seguradora, é a casa que tem a maior reserva legal perante ao risco dela. Tá? Então, trabalha só vida e previdência, não tem um risco como de outras seguradoras que trabalham muito automotivo, que podem ter oscilação de sinistro. Então, lembrando que o fundo de previdência também é uma empresa à parte, ele tem CNPJ próprio, portanto, o dinheiro do fundo fica só no fundo, você não incorre nos outros riscos, mas ainda assim vale ressaltar que a Icatu hoje é a seguradora que tem o maior nível de cobertura no país. Então, seria a seguradora mais conservadora para que a gente pudesse trabalhar todas as vertentes, não só a previdência. Agradeço a vinda do Gouveia, meu amigo pessoal aí de anos de jornada, né? E deixo claro que a gente trabalha a parte de previdência hoje exclusivamente com a Icatu devido a esses vários fatores. Primeiro, que os produtos são os melhores. A gente tem Verde, tem Garde, tem SPX, tem Arx, tem Sparta, todas as grandes gestoras do país hoje estão dentro da Icatu com seus fundos de previdência. Né? Segundo ponto, a qualidade de gestão da empresa e essas garantias a mais que outras não têm. Tá? Então, hoje a gente tem, não sei quanto,
casado tem que me ajudar uns 25, 30 milhões de previdência somente com o Ecatu. Tá? Para quem tiver dúvidas a respeito, quiser planejar, avaliar riscos sucessórios vinculados à previdência como fonte de redução de risco, como formato de passar os bens ou proteger a sua capacidade de geração de renda, etc. Os nossos assessores estão aqui, a gente tem uma meia dúzia de equipe aqui à disposição. Fiquem à vontade para conversar conosco. Tá? E mais uma vez agradeço a presença de todos.